Emocionante. Milionário descoverte a verdade oculta da faxineira e seu incrível ato de coragem. Clara, uma mulher de sorriso fácil e sonhos grandes, atravessava o agitado bairro da periferia de São Paulo. Aos 35 anos, ela dedicava suas horas limpando casas para sustentar a família, sempre de braços abertos para ajudar os vizinhos. Dona Maria, sua mãe idosa, esperava na pequena casa de tijolos, onde o amor transbordava em cada canto, apesar das dificuldades. Clara sentia que o mundo precisava de mais calor humano e se esforçava para irradiar essa luz. Organizando mutirões, ajudando crianças a estudarem, e sendo um porto seguro em crises, ela era o coração pulsante da comunidade. No entanto, Ricardo, um milionário solitário de 40 anos, vivia em uma mansão isolada, cercada por muros altos e tecnologia de ponta, distante da realidade da pobreza que existia na cidade abaixo. O luxo à sua volta não preenchia o vazio que sentia. Ele era um homem preso em sua própria solidão, cercado de coisas, mas sem conexões genuínas. Quando decidiu contratar uma faxineira, mal sabia que sua vida estava prestes a mudar. Na primeira vez que Clara entrou na mansão, ficou assustada com a beleza fria que a cercava. Mas seu olhar gentil e suas palavras sinceras começam a fazer o ambiente parecer menos opressivo. Ela viu além da fachada do milionário, reconhecendo a fragilidade que ele tentava esconder. O contraste entre eles era palpável. Enquanto Clara trazia a força da comunidade, Ricardo se perguntava o que havia feito de errado ao se afastar de tudo isso. Uma série de infortúnios começou a atingir a comunidade de Clara. Contas subindo, o medo de perder a casa apertava seu peito. Diante de escolhas impossíveis, ela decidiu lutar. Mobilizava esforços, organizava protestos, e se colocava à frente em busca de justiça, tentando garantir que nenhuma família ficasse sem teto. Sua determinação refletia um amor incondicional pela comunidade, como um farol em meio à escuridão. Enquanto isso, Ricardo, em sua bolha de opulência, descobriu que um projeto imobiliário ameaçava desabrigar moradores do bairro de Clara. Ele finalmente se deu conta do impacto que sua riqueza tinha sobre aqueles que habitavam lá embaixo. Diante da tragédia que se desenhava, Clara fez um ato de coragem. Se colocou na linha de frente, desafiando as injustiças sociais que esmagavam sua comunidade. As vozes da vizinhança se uniam, enquanto os olhos de Clara brilhavam com determinação. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, e é nesse momento decisivo que Clara e Ricardo se encontram. Em um intenso diálogo sobre justiça, amor e perdão, ambos enfrentam seus medos. Clara, com lágrimas nos olhos, revela o passado que moldou sua força inabalável, e Ricardo finalmente permite-se enxergar a beleza que sempre ignorou. A tensão cresce, em meio às emoções fervendo, uma pergunta paira no ar. Será que Ricardo terá coragem de se juntar a Clara na luta pela justiça ou ele escolherá recuar para o conforto de sua isolada mansão? Ricardo sentiu seu coração acelerar enquanto Clara falava. As palavras dela ressoavam em sua mente, como um eco de tudo que havia aprendido à força, mas nunca realmente vivenciado. O contraste entre a vida despreocupada que levava na mansão e a realidade crua que Clara enfrentava todos os dias machucava mais do que qualquer golpe físico. Você não entende, Clara, ele começou, a voz embargada. Eu sempre pensei que estava ajudando, que o meu dinheiro poderia trazer soluções. Mas agora... Agora você percebe que o que eles precisam é de empatia, não de charutos e champanhe. Clara interrompeu, com a intensidade da indignação acesa em seus olhos. Eles não querem apenas doações, Ricardo. Eles precisam de respeito, de dignidade. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia que o ar havia parado de circular. Clara respirou fundo, tentando controlar a raiva e o desespero que ferviam dentro dela. Ela sabia que era hora de abrir seu coração, mesmo que isso a deixasse vulnerável. Ricardo,
Perder a casa onde cresci não é só uma questão de teto. É sobre toda uma vida. Memórias, momentos. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara e, ao vê-la assim, quebrada e forte ao mesmo tempo, Ricardo sentiu uma onda de sentimentos que nunca antes havia experimentado. O que era sua vida de solidez começou a desmoronar. Ele se lembrou de sua infância, dos dias em que também se sentia sozinho e perdido, antes de se trancar nesse lugar luxuoso que nenhuma alegria lhe trouxe. Clara, eu não sabia que isso tudo estava acontecendo. Meus negócios eu sempre acreditei que estava ajudando a cidade a crescer. Ele não conseguia mais encontrar uma justificativa. Percebeu que, na verdade, era parte do problema. Clara secou as lágrimas com as mãos encharcadas de coragem. Ninguém quer que sua empresa feche, mas a vida não pode ser construída sobre os sonhos de alguns enquanto os de outros são destruídos. Você tem o poder para mudar isso, Ricardo. Mas isso exigirá algo diferente de você. Você está preparado para isso? A pergunta pairou no ar como um desafio. Ricardo sabia que a mudança não seria fácil. Ele teria que enfrentar não apenas os outros, mas a si mesmo. Durante muito tempo, acreditava que seu sucesso era um reflexo de seu valor. Agora, a fragilidade que Clara expunha fazia com que sua riqueza parecesse insignificante. Um leve tremor percorreu seu corpo enquanto ele ponderava. A pena tomou conta de sua expressão e, em um impulso, começou a caminhar em direção à porta da mansão. Para onde você vai? Claro, seguiu, seu coração afundando na incerteza. Eu preciso ver com meus próprios olhos, sentir, ouvir o que está acontecendo lá fora, respondeu Ricardo, a voz firme agora. Ele não podia mais ignorar a dor que cercava essas vidas. Juntos, eles saíram da mansão. O contraste do que estavam prestes a enfrentar era gritante. Clara sabia que o bairro estava em chamas, tanto metafórica quanto literalmente, e cada passo de Ricardo era uma descoberta de um mundo que ele tão cuidadosamente evitou. Enquanto caminhavam pelas ruas, notaram grupos de moradores se reunindo, conversando sobre os próximos passos a serem dados. As vozes se misturavam em um coro de esperança e desespero. E, no horizonte, um aviso: as escavadeiras estavam a caminho. Clara olhou para Ricardo, seu olhar cheio de expectativa e insegurança. Você vai ficar ao meu lado? E se a pressão aumentar? Ricardo engoliu em seco. Ele sentia que estava diante da maior decisão de sua vida, e a realidade estava prestes a testar sua coragem. Ele sabia que, se não agisse agora, perderia a oportunidade de fazer a coisa certa. Sim, eu vou te apoiar, ele respondeu, a voz um pouco mais firme dessa vez. Mas, antes que pudessem se juntar à multidão, um grito veio de trás deles. Um homem que parecia desesperado corria, com os olhos arregalados, clamando. A empresa do Ricardo Figueiredo está prestes a colapsar. Ambos pararam. Clara olhou para Ricardo, a confusão e a pressão se misturando em suas expressões. Ele estava pronto para lutar por sua comunidade, mas sua própria vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. Qual seria o próximo passo? Ricardo sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. O grito do homem ecoava em sua mente como um sino. Colapsar. A palavra pesava como uma âncora em seu peito. Não só pela urgência da sua situação, mas pela nova realidade que se formava à sua frente. Todos os diálogos interiores que tentava manter em funcionamento, todas as ilusões de sucesso e controle, estavam prestes a se desfazer. Ricardo! Claro, chamou, trazendo de volta a realidade. Precisamos ir. Eles precisam de nós. Ela não tinha ideia do quanto isso o impactava. O apelo dela era intoxicante e deu a ele um vislumbre de uma esperança que nunca havia imaginado sentir. Eu não posso deixar minha empresa cair, Ricardo disse, a voz tremulando. Era um dilema cruel, seu patrimônio contra o bem-estar da comunidade. E a questão é, por que você sente que precisa? Clara retrucou, sem deixar de olhar nos olhos dele. Não havia espaço para meias palavras agora, e ele sabia que isso era verdade. Então, essa dor enraizada, essa necessidade de provar seu valor através de bens materiais, estava enraizada em seu medo e isso era apenas mais um peso no coração. Enquanto as escavadeiras se aproximavam, ele decidiu que não podia mais ser o homem que tinha sido.
Nós vamos fazer algo. Precisamos alertar as pessoas, organizar a resistência. O fervor em suas palavras fez com que o olhar de Clara se iluminasse, como se um fogo tivesse sido aceso bem ali entre eles. Eles se dirigiram à multidão crescendo, agora mais agitada. Os moradores levantavam cartazes e se reuniam em pequenos grupos, discutindo estratégias. Clara se tornou rapidamente uma líder, seu carisma atraía as pessoas como um imã. Ricardo, percebendo isso, não apenas a seguia, mas agora era parte daquela união. O que era apenas uma visão se tornava um movimento, uma luta coletiva. Clara se virou para ele, um sorriso determinado no rosto. Vamos falar com eles, Ricardo. Eles precisam saber que não estão sozinhos. Ricardo assentiu, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Ele subiu numa caixa de madeira, onde todos podiam vê-lo. Pessoal, sei que todos estão preocupados com o que está acontecendo. Mas não podemos deixar que esse momento nos derrube. Precisamos nos unir, lutar pelo que é nosso. Essas escavadeiras não podem ser apenas máquinas de destruição, mas catalisadoras de nossa força. O murmúrio da multidão cresceu, misturando-se à esperança que brotava. Pessoas começaram a se aproximar dele, fazendo perguntas, buscando respostas. Clara estava ao seu lado, e o olhar dela era um misto de orgulho e expectativa. No entanto, Ricardo não pôde evitar a sensação de que a tempestade ainda não havia passado. Precisamos de um plano, ele disse, sentindo o peso claro das responsabilidades. Mas isso não é algo que eu sozinho poderei resolver. Eu preciso de todos vocês. Oi, Ricardo. E se a gente fizer um abaixo-assinado? Um protesto. Isso chamaria a atenção da mídia. Uma mulher gritou da multidão, e outros começaram a dar sugestões. O espírito no ar era contagiante. Enquanto escutava, a cabeça de Ricardo girava. Estava emaranhado com a ideia de como influenciar o futuro que, até aquele momento, ele havia negociado como se fosse uma mercadoria. Agora, ele queria lutar não só pelo bairro, mas também pelas lições que Clara estava plantando em seu interior. Enquanto eles começavam a discutir planos e ações, um novo grito cortou o ar. As escavadeiras chegaram. Precisamos agir agora. O coração de Ricardo disparou novamente. Era a sinalização de que o momento para agir era agora, mas o que ele faria? O impulso de defender aquelas pessoas que estavam agora ao seu lado era forte, mas e sua empresa, com tudo mudando ao redor, a verdade que ele havia escondido de si mesmo se apresentava com clareza. Era uma escolha que definiria o resto de sua vida. E nesse exato momento, ele percebeu, a verdadeira força não era medida por dinheiro ou poder. Era feita de coragem para enfrentar, para se colocar ao lado dos que precisam. Vamos juntos! Ricardo gritou, determinado. Ainda assim, enquanto a multidão se movia, ele se perguntou se realmente estava preparado para o que estava por vir. O som das escavadeiras rufando se aproximava, como um trovão prestes a despencar. As chamas de um novo propósito ardiam dentro de Ricardo. Ele não tinha mais tempo para hesitações ou dúvidas. A multidão pulsava de expectativa, a união deles era palpável no ar, e ele sabia que a resistência precisava agir antes que o impacto fosse irreversível. Com um gesto amplo, ele encorajou todos a se juntarem a ele. Precisamos nos mover. Vamos mostrar a eles que somos mais fortes juntos. Cada um deles era um tijolo na fortaleza que estavam construindo. As vozes se misturavam em um coro frenético, animado, e as emoções borbulhavam como água fervendo. Clara estava ao lado dele, seus olhos brilhando não apenas com determinação, mas com uma centelha de algo mais profundo. Ricardo a admirava. Ela não era apenas uma líder. Ela era um símbolo de resistência, um reflexo do que podia vir a ser. Vamos para a prefeitura. Precisamos ter voz. Ela gritou, e as pessoas começaram a se mover como um só corpo. A cada passo, o coração de Ricardo batia mais forte. Era como se estivesse se redescobrindo em meio àquele movimento. Os rostos de seus vizinhos, conhecidos de longa data, agora pareciam mais significativos, mais conectados ao seu ser. Ele mal tinha percebido antes, mas agora entendia, todos ali compartilhavam um sonho comum.
Ei! Olha lá! Alguém gritou, apontando para os operadores das escavadeiras que já se preparavam para trabalhar. A expressão de medo e angústia dos moradores crescia, mas Ricardo não podia ceder. O peso do passado e das suas decisões anteriores não deveria mais dominá-lo. Se eles começarem, não poderemos parar. Outra voz bradou. E foi neste momento que o olhar de Ricardo encontrou Clara novamente. É claro que a união deles não era apenas uma luta de palavras, era uma luta por vidas, por sonhos e pela essência do que eram como comunidade. Em um impulso, ele avançou para a frente. Nos ouvirão! Bradou, enquanto suas mãos se apertavam em punhos cerrados. O grito da multidão ecoou em resposta, e ele sabia que estava prestes a contatar o mais profundo do ser humano, a força da coletividade. A união faz a força. Cara a cara com a escavadeira, sentia a adrenalina percorrendo seu corpo, e a coragem brotava de dentro. Se você estiver aqui, levante os braços. Mostre que a cidade é nossa. Braços se ergueram, um mar de fervor, um clamor que vibrava como um tambor em um carnaval. As escavadeiras pararam, os operadores estavam visivelmente confusos, indecisos. E nesse momento, em meio à inovação de uma revolta que começava a se formar, a grande verdade que estava prestes a ser revelada cruzou a mente de Ricardo. E se não fossem só as máquinas que enfrentariam? E se o verdadeiro conflito estivesse na descoberta da força oculta que todos ali carregavam? Virando-se para a multidão, seu coração batia forte. Nós somos a verdadeira força desta cidade. Não temos que aceitar passivamente o que nos é imposto. Um silêncio fez-se presente momentaneamente, antes que o rugido das vozes se elevasse novamente, mais audacioso, mais coletivo. A determinação ali era a verdadeira arma. Ricardo se sentiu renovado, embora a batalha estivesse apenas começando. De repente, num canto da multidão, ele avistou um rosto familiar, Maria, a faxineira que havia trabalhado em sua empresa até pouco tempo atrás. Ela estava ali, em meio àqueles que clamavam por justiça. E, no fundo, um receio começou a tomar conta dele. O que ela poderia ter a dizer? Havia algo naquele olhar dela que fazia seu coração parar. Maria! Ele gritou, chamando-a. Seria esse o momento em que a verdade oculta dela poderia mudar tudo? E enquanto a tensão aumentava ao seu redor, um novo mistério se desenhava, um novo desafio o aguardava. O que mais ele não sabia sobre aqueles que estavam ao seu lado? Maria olhou para Ricardo, seus olhos refletindo um misto de surpresa e determinação. As vozes da multidão ao redor dele se tornaram um som distante, como se o mundo tivesse diminuído em torno de seus olhares fixos. Ela hesitou, mas no fundo sabia que aquele era o momento certo. Com um passo hesitante, se aproximou dele, fechando a distância que parecia ter se formado ao longo dos anos. Ricardo, sua voz tremia um pouco. Eu não sabia que você estaria aqui. Havia uma fragilidade e uma força juntas na sua fala que capturou a atenção não só dele, mas de outros que estavam por perto. Eu não poderia deixar de vir. Precisamos lutar pelo que é nosso. Ele respondeu, sentindo um peso crescer em seu peito. Mas a intensidade da conexão deles transcendia as palavras, e Ricardo sabia que havia algo mais que Maria queria compartilhar. Ela respirou fundo, como se estivesse nas profundezas de um mar obscuro, tentando encontrar a coragem para emergir. Na minha jornada, eu aprendi algo que pode ajudar. É sobre o que vai acontecer a seguir, sobre essa luta que estamos travando. As mensagens dela pareciam fluir como um riacho, enquanto a multidão ao redor pulsava com expectação. Você conhece as pessoas da prefeitura. Você sabe do que eles são capazes. Não é só uma questão de escavadeiras, disse ela, seu olhar fixo em algum ponto distante. Eu perdi tudo no incêndio que destruiu a nossa última casa. E eu conheço os segredos deles. O que eles planejam pode ser muito pior do que você imagina. As palavras de Maria atingiram Ricardo como um golpe. O incêndio havia sido algo que abalou a comunidade inteira. Mas, como ele, muitos tentaram seguir em frente, fechando os olhos para a realidade amarga que os rodeava. Segredos? O que você quer dizer? A urgência em sua voz era palpável. O que mais ele não sabia?
Eles estão se preparando para expandir ainda mais a destruição. E não é apenas aqui. Eles têm planos para toda a cidade. Maria sussurrou, suas mãos tremendo ligeiramente. Não é apenas uma luta por um terreno, Ricardo. É a nossa história. É sobre nossa comunidade, nosso lar, nossa vida inteira. Nesse momento, o silêncio se aprofundou, as vozes foram apagadas pelo peso da revelação. Os outros ao seu redor estavam ouvindo, suas expressões se tornando uma mistura de horror e esperança. A verdade, como um raio que corta a escuridão, iluminou a cena. Se a cidade cair nas mãos deles, tudo que amamos se perderá, ela concluiu, com a voz firme, mas entrecortada pela emoção. Precisamos agir, e rápido. Ricardo sentiu o coração disparar. Agora não era apenas uma luta pela sua visão de futuro, era uma luta pela sobrevivência da sua comunidade, da sua história. A determinação que brotava de Maria era contagiante e parecia despertar um sentido de urgência em todos ao redor. Então vamos revelar isso para todos! Ele gritou, erguendo a voz de novo, transformando a impotência em ação. Vamos expor o que eles estão fazendo. Juntos, podemos parar isso. Uma onda de ânimo percorreu a multidão, cada um deles absorvendo a necessidade de lutar com mais afinco e coragem. Mas na mente de Ricardo, uma nova dúvida começou a surgir. E se o passado de Maria estivesse ligado a essas pessoas da prefeitura? O que ela sabia que ele ainda não tinha compreendido? Enquanto os ânimos cresciam, ele se virou para Clara, consciente de que um novo nevoeiro estava prestes a se formar. Como se a tempestade que se aproximava enchesse o ar, Ricardo entendeu que precisava descobrir todos os segredos que Maria guardava. Vamos, precisamos conversar mais. Essa luta não é só nossa, sussurrou ele, olhando diretamente para ela. O próximo movimento deles poderia ser a chave para salvar a comunidade ou a armadilha final. O que mais aguardava entre as sombras da verdade que estavam prestes a enfrentar? As luzes do sol se intensificaram, aquecendo o ar tenso que cercava Ricardo e Maria. Ele sentia a adrenalina pulsar nas veias, uma mistura de medo e esperança. O que eles estavam prestes a fazer poderia mudar tudo, e ele não queria que a coragem de Maria fosse em vão. Onde podemos conversar, Maria? Perguntou ele, tentando manter a calma apesar do tumulto emocional. Vamos para minha casa, ela respondeu, olhando ao redor como se quisesse se certificar de que ninguém os ouviria. Lá, podemos planejar, podemos pensar em como levar essa verdade à comunidade. Assim que se viraram, retorcidas pela urgência da situação, ouviram um murmurinho se formar no meio da multidão. Clara, que havia se afastado um pouco para dar espaço, se aproximou, seus olhos brilhando com determinação. Eu também quero ajudar, ela disse, firme. Não vamos deixar que façam isso com a gente de novo. Ricardo não tinha palavras. A paixão de Clara reforçava a determinação dentro dele, mostrando que aquela luta agora pertencia a todos. Eles caminharam rapidamente, atravessando ruas que conheciam bem, mas que pareciam diferentes sob o peso da responsabilidade que estavam assumindo. Quando chegaram à casa de Maria, ela acomodou os amigos na sala simples, mas aconchegante. O cheiro de um café fresco preenchia o espaço, e as paredes carregavam memórias de risadas e lágrimas. Esse lugar já viu muitas histórias, Maria comentou, enquanto fechava a porta, como se quisesse barrar o mundo lá fora. E pode ser o começo de uma nova. Ricardo se sentou na ponta do sofá, o coração batendo acelerado. Maria, me conta tudo. O que você descobriu? O que mais você suspeita que eles possam fazer? Seu olhar estava profundamente fixo no dela, esperando que as palavras não se perdessem naqueles instantes críticos. Ela respirou fundo, a tensão nos ombros dela se revelando em cada movimento. Eles não estão apenas planejando expandir as construções, eles querem mudar o que essa comunidade representa. Muitas famílias podem ser expostas ao despejo, e parece que eles têm um plano para desestabilizar a união das pessoas. Criar divisão. Sabe, essa prefeitura é capaz de muito mais do que apenas embuste. As palavras dela soavam como um sininho tocando dentro da mente de Ricardo, puxando memórias de velhas disputas, de famílias que perderam tudo tempo atrás. Tem alguém que está apoiando eles?
Uma empresa? Um político? A urgência crescia com cada pergunta. Sim, Maria disse, os olhos brilhando. Há um investidor que já mostrou interesse em transformar toda a área em um grande condomínio de luxo. E ele é próximo dos nossos líderes. Isso explica as promessas que eles têm feito, enquanto as partes mais vulneráveis são as mais atingidas. O silêncio tomou conta brevemente, enquanto Ricardo processava tudo. Ele percebia que o caminho à frente não seria fácil. E se conseguirmos provas? Um jeito de mostrar ao povo o que está acontecendo? Clara sugeriu, o entusiasmo dela acendendo uma chama de esperança na sala. Eu posso ajudar com isso, disse Maria, sua voz tornando-se mais confiante. Eu tenho algumas gravações, evidências que peguei em momentos suspeitos. Isso pode ser o que precisamos. Ricardo sentiu a determinação crescer dentro dele, mas uma nova pergunta se formava em sua mente. Como poderia levar a comunidade a acreditar, a unir forças diante de tanta corrupção? Precisamos trabalhar rápido. Não podemos deixar que o medo deles nos impeça, ele disse. Acho que todo mundo precisa saber mesmo que isso significa enfrentar verdades duras sobre aqueles que estão no poder. As palavras ecoaram pela sala, e um novo plano começou a tomar forma na mente deles, mais audacioso e determinado do que nunca. A luta pelo que era seu, pelo que eles realmente acreditavam, estava prestes a começar. Enquanto eles se lançavam na ideia, uma batida na porta interrompeu o fervor. O coração de Ricardo disparou. Quem será? Ele se perguntou, sentindo uma onda de tensão. A resposta estava prestes a chegar. Seria um aliado ou apenas mais uma sombra? Do passado? O tempo parecia parar enquanto todos os olhares se fixavam na porta. A batida ecoava na mente de Ricardo como um tambor, aumentando a tensão no ar. Ele trocou um olhar preocupado com Maria, que mordeu o lábio nervosamente. Clara, com a mão no peito, exibia um semblante de curiosidade e apreensão. Deve ser alguém do bairro, Maria disse, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. Mas, no fundo, todos sabiam que a possibilidade de ser alguém ligado à prefeitura ou ao investidor assombrava a cabeça de cada um deles. Com um gesto hesitante, Clara se levantou e se aproximou da porta. Vou verificar, ela disse, segurando a maçaneta como se fosse uma âncora para o medo que a cercava. Ela abriu a porta devagar e, para a surpresa de todos, encontrou Iracema, uma senhora da comunidade que sempre fora vista como um pilar de força e voz ativa. Seus cabelos grisalhos estavam desgrenhados, seu olhar refletia preocupação. Meus filhos, eu ouvi rumores, precisamos conversar, ela disse, quase ofegante. Ricardo rapidamente ajudou a acomodar Iracema, puxando uma cadeira e oferecendo um copo de água. O que aconteceu? Ele perguntou, sentindo que algo grande estava por vir. Eu fui até a prefeitura hoje, eles estão movendo as peças e tudo parece estar se acelerando. O investidor já mencionou compensações para as famílias que vão ser despejadas, mas é um truque. Renta de bairro inteiro pode desaparecer se deixarmos, Iracema explicou, com a voz trêmula, mas determinada. Maria se recostou no sofá, absorvendo as palavras. Precisamos de um plano, e rápido, ela disse, o fervor na voz ressurgindo. Precisamos unir a comunidade. Se eles estão se preparando para agir, então nós também. Mas como? Iracema perguntou, seu semblante preocupado. As pessoas estão apáticas. Muitos acreditam nas promessas das autoridades. Eles não veem o que está realmente acontecendo. Ricardo se levantou, sentindo o fogo da indignação arder dentro dele. Então, nós teremos que fazê-las ver. Precisamos de um evento, algo que faça barulho. Um grande encontro, talvez um ato público onde possamos compartilhar tudo isso. Clara concordou, suas mãos agitando-se em empolgação. Um evento pode ser a nossa chance de reunir todos. Se as pessoas ouvirem suas histórias e conhecerem as verdades que estamos descobrindo, elas vão se unir a nós. Podemos fazer cartazes, distribuir panfletos, adicionou Maria, os olhos brilhando com a ideia. Precisamos engrandecer a voz da resistência. Mas uma dúvida persistia no peito de Ricardo. Como mobilizar uma comunidade que parecia tão dividida e desanimada? E se não acreditarem?
E se for tarde demais quando decidirem agir? Ele questionou, a angústia transparecendo na sua voz. Iracema, percebendo o dilema de Ricardo, pôs a mão em seu ombro. A mudança começa com um passo, querido. Não podemos desistir antes mesmo de tentar. Já perdemos tantos padres nessa luta. Precisamos ser a voz para aqueles que não podem falar. A sala ficou em silêncio, enquanto cada um processava a profundidade daquelas palavras. Ricardo sentiu um impulso de esperança, acendendo uma determinação nova. Se Iracema estava disposta a lutar, eles também podiam. Então, vamos nos reunir esta semana, ele decidiu em um suspiro profundo. Um ato público para chamar a atenção e despertar a consciência. Seremos a voz do povo. Juntos, podemos fazer isso. Enquanto a ideia começava a ganhar forma na mente de todos, uma nova batida ressoou na porta. Ricardo olhou para Maria, a incerteza refletindo em seus olhos. Mais alguém? Acho que não podemos ignorar quem está lá. Se sobre isso é verdade, Iracema disse, levando Ricardo a abrir a porta novamente, já pensando em quem ou o que poderia estar esperando do outro lado. O que quer que fosse, Ricardo sabia que poderia mudar o rumo daquela luta. Seria a hora de descobrirem se mais alguém se uniria à causa ou se a sombra de ameaça se aproximava da vida deles. Ricardo abriu a porta com cautela, a expectativa no ar quase palpável. Ao invés de um novo visitante, ele encontrou um grupo de crianças do bairro, algumas delas correndo para a frente, enquanto outras, mais tímidas, se escondiam atrás das pernas dos mais velhos. Na liderança do pequeno grupo estava Lucas, um garoto de não mais de 10 anos, conhecido por sua coragem e pelo sorriso contagiante. Oi, seu Ricardo. A gente ouviu a senhora Iracema falando lá na praça. O que está acontecendo? A gente quer ajudar. As palavras de Lucas saíram apressadas, refletindo a determinação da juventude que não conhecia o medo como os adultos. Ricardo sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. Olhou para Maria e viu que ela também estava com os olhos brilhando. Vocês querem ajudar, é isso mesmo? Ele perguntou, com um sorriso que não conseguia esconder. Sim. A gente sabe um monte de coisas. Vamos juntar todo mundo do bairro. Lucas pulou empolgado, e logo as outras crianças começaram a se animar, batendo palmas e fazendo promessas de que iriam convidar amigos. Iracema não podia conter a alegria até então contida. Olha só, Ricardo. Esses são os futuros defensores do nosso bairro. Eles podem ser a chave para unir os adultos. Se as crianças estiverem envolvidas, os pais vão querer participar também. É verdade. Maria disse, seu olhar se iluminando. Se conseguirmos envolver as crianças, pode ser que os pais se mobilizem. É uma ideia genial. Ricardo percebeu que aquela energia juvenil poderia ser o impulso que eles precisavam. Então vamos lá. Vamos trabalhar juntos. Precisamos de cartazes, de ideias, de tudo que puder fazer o povo acordar para essa luta. As crianças começaram a falar em uníssono, todas empolgadas, oferecendo sugestões e contando como poderiam espalhar a mensagem. A sala, antes pesada de preocupação, agora estava repleta de risadas, vozes energéticas e planos entusiasmantes. Enquanto discutiam, Clara se afastou um pouco e observou a cena. O coração dela se encheu de esperança. Podia ver que havia algo de especial naquela união, algo que ressoava como um bálsamo à tensão que dominava o ambiente. Era como se todos, independente da idade, estivessem se tornando parte de uma grande corrente de resistência. Ricardo percebeu a animação das crianças como uma luz brilhante em meio à obscuridade. Vocês sabem o que é mais poderoso do que uma assembleia? Quando cada um de vocês conversar com seus amigos, compartilhar as histórias dos seus pais, contar como somos uma comunidade e precisamos lutar por nosso lar. Lucas acenou afirmativamente. A gente vai fazer uma grande festa na praça. Vai ter música, e eu vou liderar uma apresentação de dança. Todos vão querer vir. A ideia fez o semblante de Iracema se iluminar. Uma festa? Se todos vierem, temos que aproveitar esse momento para mostrar o que está em jogo. Podemos falar sobre o que vem acontecendo, distribuir panfletos e convidar todos a se juntarem à causa.
Mas antes que pudessem continuar, a batida forte da porta interrompeu novamente. O ambiente parou. O clima de euforia logo deu lugar a um silêncio carregado de expectativa. O que, ou quem, estaria do outro lado desta vez? O coração de Ricardo disparou, e a pergunta pairou no ar: estariam eles prestes a receber uma ajuda inesperada, ou a sombra do medo estava prestes a se tornar palpável? Com uma mão na maçaneta, Ricardo sentiu que aquele momento poderia ser o divisor de águas. Ele olhou para Maria, que mordia o lábio novamente, e Iracema, que tinha os olhos fixos na porta. O futuro deles, a luta pela comunidade, podia mudar em um segundo, e ele sabia que a última batida poderia trazer a resposta que tanto buscavam. Ricardo abriu a porta com um misto de ansiedade e esperança. Do lado de fora, um homem de terno escuro, com um olhar sério, estava esperando. Ele não parecia como aquelas pessoas comuns do bairro, tinha uma aura de determinação que fazia todos ao seu redor recuarem. Sou André, representante da ONG que luta pela preservação das comunidades em risco. Fui informado sobre a situação aqui, ele disse, sem preliminares. O coração de Ricardo acelerou. Tudo o que ele queria era que alguém entendesse a urgência do que estava em jogo. Entre, por favor. Convidou, enquanto a sala se enchia com murmúrios curiosos das crianças e os olhares cautelosos dos adultos. André observou a animação do grupo e um ligeiro sorriso surgiu em seu rosto. As crianças o cercaram, ansiosas para mostrar suas ideias e planos. Entre explicações sobre cartazes e a festa na praça, Ricardo notou a ficha do homem cair ali. Diante dele, havia não apenas um grupo de crianças, mas um verdadeiro movimento. Vocês estão fazendo um trabalho incrível. Mas precisamos agir rápido. O prazo para que a comunidade seja oficialmente registrada como área de preservação está se esgotando. Se não tivermos voz, teremos pouca chance de impedir a destruição, André alertou, e o clima na sala tornou-se denso. O entusiasmo infantil virou preocupação. Maria, que até então estava cheia de ideias excitantes, olhou para André, buscando respostas. E o que podemos fazer? Como podemos salvar nosso bairro? Primeiro, eu preciso que todos aqui se unam. As crianças têm o poder de envolver os pais, mas precisamos de uma estratégia. Um evento grande como a festa pode ser a plataforma que precisamos, mas é fundamental que seja bem organizado. Podemos conseguir apoio para isso, André explicou, olhando diretamente nos olhos de cada um deles. Enquanto as crianças começavam a dar sugestões novamente, Ricardo percebeu algo em Clara. Ela tinha uma expressão intensa, como se estivesse levando aquelas palavras para o fundo do coração. Ele se aproximou. Clara, você está bem? Ela respondeu, quase em um sussurro. Se tudo isso realmente acontecer, e se nós conseguirmos mudar algo, o que acontecerá com as pessoas que não se importam com o que vai acontecer? Ricardo ficou pensativo. Pessoas podem ser mudadas pela força da união. Se conseguirmos mostrar a todos a importância do nosso lar, o valor da nossa história, eles podem se unir a nós, mesmo que não tenham percebido isso antes. Nesse momento, André levantou a voz. Precisamos de testemunhos, de histórias reais sobre o que esse lugar significa. E quem melhor para nos ajudar do que vocês? A proposta fez um silêncio cair sobre a sala enquanto, aos poucos, os olhares se direcionavam para Lucas, que, à frente, tomava a palavra. Eu posso falar sobre as brincadeiras que fazemos na praça, sobre a árvore que sempre subimos e as histórias que nossos avós contavam. As vozes começaram a se entrelaçar, cada criança compartilhando um pouco do que seu lar significava para elas. Ricardo percebeu que havia um novo combustível ali, uma chama que acenderia em todos. A festa na praça não seria apenas uma celebração, seria um grito de resistência, uma forma de dizer que eles estavam prontos para lutar pelo que amavam. Mas enquanto a emoção tomava conta do ambiente, um novo ruído cortou a empolgação, uma chamada recebida por André. Ele atendeu rapidamente e a expressão no rosto do homem mudou. O tom não era mais urgente, mas sim sombrio. Ao desligar, ele virou-se para todos. Temos um problema. Eles estão chegando mais cedo do que esperávamos. A cabeça de Ricardo girou com o novo peso da responsabilidade. O que isso poderia significar para o futuro da comunidade?
E se aquele esforço que estavam começando a criar pudesse ser destruído antes mesmo de se realizar, o que estava por vir poderia ser muito mais arriscado do que eles imaginavam. Naquele momento, uma sensação de urgência tomou conta da sala. Eles precisavam se preparar para uma batalha que estava apenas começando. Ricardo e Clara estavam cercados de determinação e esperança, mas a sombra da iminente destruição pairava sobre eles. O aviso de André reverberava: eles estão chegando mais cedo do que esperávamos. O clima na sala ficou pesado, como se uma nuvem escura tivesse se instalado entre eles, sufocando a energia que haviam construído. Precisamos agir agora, Clara disse, a voz carregada de urgência. Se eles estão vindo, precisamos estar prontos para mostrar nossa força. Ricardo não conseguiu desviar o olhar dos rostos esperançosos ao seu redor. As crianças, com suas ideias e sonhos ainda frescos, representavam uma nova era de resistência. Não podiam permitir que o medo dominasse. Vamos fazer um plano e organizar a festa. Mas vamos além, precisamos de uma estratégia para que todos entendam a gravidade da situação, propôs, buscando o olhar de cada um ali presente. André assentiu, parecendo estar cada vez mais convencido da força daquela comunidade. Eu posso ajudar a mobilizar a imprensa e as redes sociais. Uma manifestação nesta festa pode ganhar visibilidade, mas precisamos de um pré-evento. Vamos nos reunir com quem pudermos convencer a se juntar a nós antes que eles cheguem. Um pré-evento! Clara exclamou. Podemos fazer uma vigília. Um espaço para compartilhar nossas histórias e gerar empatia com o que estamos perdendo. Vamos trazer os corações e não apenas os protestos. As ideias começaram a fluir e no meio de tantos planos, Ricardo sentiu um fogo se acender dentro de si. Contaremos as histórias que tocam as pessoas. Iremos em cada casa do bairro, coletaremos relatos, cada memória, e faremos com que isso chegue ao mundo. Quando as pessoas virem a vida que estamos preservando, não poderão ignorar. A agitação tomou conta do grupo. As crianças, empolgadas, se dispuseram a ajudar a espalhar os panfletos, enquanto os adultos se preparavam para contatar vizinhos e amigos. Iracema se levantou e, com a voz de quem já tinha enfrentado muitas batalhas, declarou: isso é só o começo. Juntos vamos mostrar a nossa verdadeira força. Ricardo sentiu emoção percorrer a sala e ficou extasiado ao ver o poder da união. A comunidade ganhou vida, e cada um começou a se levantar como um farol de esperança. O que antes parecia impossível agora estava ao alcance. O dia da vigília chegou. A praça do bairro estava enfeitada, crescia a expectativa e a determinação no ar. Clara e Ricardo estavam ao lado de André, observando as pessoas chegarem, trazendo bandeirinhas coloridas, cartazes e um mar de rostos cheios de emoção. Ricardo subiu em uma plataforma improvisada e olhou para a multidão que se aglomerava à sua frente. Ele nunca tinha se sentido tão vivo, o coração batia em ritmo acelerado. Estamos aqui não apenas para lutar por nosso lugar, mas para preservar a alma do nosso bairro, as memórias que construímos juntos. As palmas e gritos de apoio ecoaram, e Clara, com lágrimas de alegria nos olhos, subiu ao seu lado. Estamos aqui porque acreditamos em cada sorriso e em cada história que faz deste lugar um lar. Ninguém deve ser forçado a abandonar suas raízes. As histórias começaram a fluir. Cada relato era uma gota de esperança. As crianças contaram sobre suas brincadeiras sob a sombra da grande árvore, os adultos compartilharam suas angústias e sonhos, e entre lágrimas e sorrisos, a união fervia. As vozes se misturavam, e no coração de Ricardo, florescia a certeza de que juntos venceriam. A vigília não apenas levou ao sentimento de camaradagem, mas também tornou-se um chamado à ação. A imprensa chegou, e as imagens da comunidade unida em uma só voz começaram a ser transmitidas. As redes sociais explodiram em apoio, e tudo que antes parecia distante agora pulsava com vida. A cidade começou a ouvir. No final da noite, enquanto as luzes se apagavam e as pessoas começavam a se despedir, Ricardo e Clara ficaram em silêncio, observando a cena que antes parecia impossível. A transformação que estavam vivenciando não era só sobre o espaço físico, mas sobre as relações que se formavam e recriavam no embalo da união. Você vê isso? Clara perguntou com um sorriso radiante.
Estamos fazendo história. Estou tão orgulhosa de todos nós. Ricardo sentiu o coração transbordar de emoção. O caminho ainda era longo, e desafios ainda viriam pela frente, mas naquele momento, ele soube que se estava disposto a enfrentar qualquer tempestade ao lado de Clara e de sua comunidade. O sobrenome Figueiredo deixaria de ser um símbolo de opressão e se tornaria um convite à transformação, à esperança. Ele havia encontrado o lar que sempre buscou, não em uma mansão cercada de muros, mas no coração de uma comunidade pulsante e resiliente. A luta pela justiça estava apenas começando, mas agora eles sabiam que juntos, eram capazes de tornar seus sonhos realidade. E assim, em cada passo, naquele largo caminho que se abria, a certeza de que a verdadeira mudança estava ao alcance, pulsava em cada batida de seus corações. E se você é apaixonado por histórias como essa, você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio a este canal incrível. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam essa transformação poderosa. Comente suas reações e sentimentos sobre este final emocionante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver este conto de coragem. Vamos juntos espalhar essa mensagem.